Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre futuro com going to. Vamos aprender um pouquinho sobre as regras envolvidas e tudo a respeito, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar aí com a definição. O que é o futuro simples? O simple future, o futuro simples, também conhecido como futuro imediato, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras. Claro, estamos falando de futuro, é para expressar ações futuras, né? E em português, esse tempo verbal corresponde ao mesmo que futuro do presente ou do modo indicativo. Vamos aprender um pouco sobre isso. Ele pode ser usado em algumas situações, pessoal. Primeiro, a gente pode usar para falar sobre ações que vão ocorrer no futuro próximo, ou seja, é um futuro imediato. Exemplo: She's going to travel to São Paulo tomorrow. Ela está indo ou ela irá viajar para São Paulo amanhã. É um futuro bem próximo. Então, nós podemos usar aí esse futuro imediato, ok? O going to. Outro exemplo, a gente usa também para falar sobre fato ou sobre uma situação previamente planejada, uma coisa que você pensou com antecedência. Exemplo: I'm going to go to the shopping mall when this quarantine ends. Eu irei, ou eu estou indo ir, né, ao shopping quando esta quarentena terminar. Eu estou planejando agora, com antecedência, eu estou fazendo planos. Então, quando a gente planeja, a gente usa também esse futuro com o going to, right? Outra situação que nós usamos também o going to é quando há alta probabilidade de acontecer. Ou seja, a gente está falando de futuro. É claro que o futuro é sempre incerto, por mais que vocês planejem. Mas quando a chance de acontecer é muito grande, a gente usa o going to. Pessoal, eu estou falando sobre esses detalhes porque tem outras formas de futuro, tá? Nós também temos futuro com will, futuro com present continuous, que eles carregam outras questões. Então, vamos nos atentar a essa hoje. Olha o exemplo aí, quando há alta probabilidade de acontecer. The baby is going to born today. O bebê nascerá hoje. Como é que eu sei? Como é que eu tenho tanta certeza? Porque eu já estou sentindo dores, eu estou tendo os sinais, né? Então, é quase certeza. A probabilidade de acontecer é alta. Eu vou usar o going to, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a estrutura do going to. Como é que eu faço frases com o going to? É fácil, é tranquilo, vocês vão ver aí. Então, para formar as frases com o futuro com going to, na forma afirmativa, nós vamos seguir essa estrutura aí. E essa estrutura não vai se alterar para as formas afirmativas, então observem bem. A gente primeiro vai usar o sujeito, ou seja, a pessoa. Depois vai vir o verbo to be, conjugado, tá, pessoal? Então, qual é a conjugação? Vai depender do pronome que você está usando. A gente já falou um pouco sobre conjugações de verbo to be, né? Então, pode ser o am, o is ou o are. Aí vai vir o going to, dessa mesma forma, ele não tem alteração, o seu verbo principal e, por último, você usa um complemento. E aí eu trouxe um exemplo para vocês verem, tá na mesma cor que está a estrutura, eu coloquei o exemplo para vocês identificarem o que é o que dentro da estrutura, tá? Então o exemplo diz assim: I am going to travel to Italy in December. Eu estou indo viajar para a Itália em dezembro, ou eu viajarei para a Itália em dezembro. Olha as partes da estrutura aí. I é o nosso sujeito, am é o verbo to be, que já está conjugado para I, going to faz parte da nossa estrutura de futuro imediato, travel é o nosso verbo principal e to Italy in December é o nosso complemento, ok? Não esqueça de seguir essa mesma ordem, porque ela vai ser sempre assim nas formas afirmativas. Ainda falando sobre as formas afirmativas, pessoal, o uso do verbo to be, a gente pode usar o verbo to be na forma contraída. Então, as contrações para am, por exemplo, é só o apóstrofe am. Para is, apóstrofe s. E para are, apóstrofe re. Essas contrações vão vir grudadas em quem? No sujeito, quando ele vier em forma de pronome, tá? Então, por exemplo, I am, na forma contraída, vai ficar I'm. She is, vai ficar she's. You are, you're, ok? Observem o exemplo aí. She's going to have lunch with Mary. Ela almoçará com a Mary. Então, essa contração é muito comum. Sempre que vocês virem esse apóstrofe s daqui para frente, então saibam que é o verbo to be que está contraído, ok? Formas negativas, pessoal, é quase a mesma coisa da positiva. A diferença é o quê? Que nós vamos precisar colocar o verbo to be na forma negativa.
E existem duas formas de colocar o verbo to be na forma negativa. Ou você acrescenta o not depois dele, ou você usa a forma contraída. E a forma contraída vai ser I'm not, isn't e aren't. Observem o exemplo. She is not going to have lunch with Mary. Ela não irá almoçar com a Mary. Então, eu só coloquei o not depois do verbo to be e transformei essa frase em negativa, certo? Você ainda poderia abreviar o is not, que ia ficar isn't. Assim como a gente pode observar agora, ó, a forma abreviada, né? Olha o exemplo. She is not going to have lunch with Mary. Ela não almoçará com a Mary. She isn't going to have lunch with Mary. Então, o isn't é a mesma coisa que o is not. A diferença é que está contraído, ok? Alright, vamos falar agora um pouquinho sobre a forma interrogativa. Bom, na forma interrogativa vai ter uma pequena mudança, pessoal. Lembra que a gente estava falando sobre ordem das frases, que é importante? Primeiro o sujeito, depois o verbo to be. Bom, agora a gente vai ter uma pequena alteração nessa ordem aí. Em vez de a gente começar com o sujeito e depois usar o verbo to be, a gente vai agora começar com o verbo to be e depois usar o sujeito. Isso caracteriza uma pergunta. O verbo to be vai vir na frente. Observem o exemplo. Is she going to have lunch with Mary? Ela almoçará com a Mary? Ela está indo almoçar com a Mary? Okay? Então, a gente colocou o verbo to be aí na frente da frase e automaticamente virou pergunta. Certinho? Aí tem um quadro para vocês observarem as diferenças entre formas afirmativas, negativas e interrogativas. A gente vai ver o primeiro exemplo. Ó. Na forma afirmativa, I am going to travel. Eu estou indo viajar. Na forma negativa, I am not going to travel. Lembrando daquelas abreviações possíveis também, tá? Do verbo to be. E na forma interrogativa, eu vou colocar o verbo to be na frente. Am I going to travel? Ok? Se vocês ainda têm dúvidas quanto a esse quadro, depois olhem e estudem com cautela esse quadro, que ele é bem interessante, mostra para vocês bem a diferença de estrutura aí entre afirmativas, interrogativas e negativas. Certinho? E é isso, vamos agora fazer a nossa atividade. It's activity time. Vamos ver se vocês estão prestando atenção, bem ligadinhos na aula e copiando tudo. Então vamos lá, na primeira questão. Fill in the blanks using going to. Complete os espaços usando o going to. Então, eu dei para vocês aí o verbo entre parênteses. Vocês têm que usar esse verbo na estrutura do futuro imediato, que é o going to, tá? Então, na letra A, my father, meu pai. Aí, entre parênteses, nós temos o verbo buy, que é o verbo comprar. E o complemento a car, que é um carro. Como é que vai ficar isso aí? Tá fácil, né? Letra B, our classmates, os nossos colegas de classe. Entre parênteses, nós temos o verbo enjoy, que é gostar, aproveitar. E o complemento their afternoon watching movies, a tarde deles assistindo filmes. Letra C, Joe, entre parênteses, move, que é se mudar. E o complemento to another city, para outra cidade. E na letra D, my friends and I, os meus amigos e eu. Entre parênteses, o verbo learn, que é o verbo aprender. E no finalzinho, o complemento Italian, que é italiano. E aí, pessoal, lembra das regras? Como seguir certinho? Tá fácil, né? Vamos lá, então, ver juntos como que vão ficar essas frases no futuro imediato usando o going to. Então, vamos lá. Na letra A, primeira coisa que a gente precisa completar é o verbo to be. Ele é importantíssimo, não pode faltar. Como eu estou falando de my father, que é o meu pai, é he, é terceira pessoa, a conjugação correta do verbo to be para ele é is. Então, my father is. O próximo passo é colocar o going to, que também não pode faltar, e ele vai se repetir, ele não tem alteração. Então, is going to, e o verbo buy, comprar. Então, my father is going to buy a car. O meu pai está indo comprar um carro. Letra B, our classmates are, porque os classmates, os colegas de classe, está no plural. E todo plural, a conjugação correta do verbo to be é are. Então, our classmates are going to enjoy their afternoon watching movies. Os nossos colegas de classe estão indo aproveitar a tarde deles assistindo o filme. Letra C. Joe is going to move to another city. O Joe está indo se mudar, está se mudando para outra cidade. E na letra D, my friends and I are going to learn Italian. Os meus amigos e eu, plural, are going to learn, estão indo aprender. Estamos, né, no caso, indo aprender
italiano. Very good. Vamos lá para a questão 2. Observe a tirinha abaixo e identifique em qual quadro foi feito o uso do futuro simples. Eu vou ler para vocês a tirinha, então. Enquanto eu faço a leitura, observem muito bem para vocês identificarem onde é que está a estrutura do futuro simples, tá? Então, a tirinha diz assim, o garotinho tá lá, tá rindo, né? E aí a senhorinha diz, "What are you laughing at, Nelson?" E aí ele fala, "When you drink out of your water bottle, you sort of look like a hamster." A hamster? That's ridiculous, and it's not nice to laugh at people. I'm going to go exercise on my treadmill now. Então o quadrinho diz assim, do que você está rindo, Nelson? Quando você bebe fora da sua garrafa de água, você parece um hamster. Um hamster? Isso é ridículo e não é legal ficar rindo das pessoas. Eu vou me exercitar agora na minha esteira. Pessoal, de acordo com esse quadrinho, em qual quadrinho se encontra a estrutura do going to? É no primeiro quadrinho, no segundo, no terceiro ou no quarto? Tá fácil, né? Tá na cara. Vamos lá. A resposta no quarto quadrinho, quando ela fala assim, I'm going to go exercise on my treadmill now. Então tem aí going to bem explícito, né? Junto com a estrutura que a gente aprendeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assistir essa aula novamente para tirar as dúvidas, fazer a anotação certinho, tá? E também não esqueçam de pronunciar junto conosco à medida que forem passando as palavras novas. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para assistir outras aulas e ter acesso a mais conteúdos. See you next class!